Dia Planeta Terra, bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar um assunto muito legal, tá? Com certeza vai dar mais de um vídeo. Eu vou fazer uma análise do trabalho que a escritora Byron Katie faz à luz de um curso em milagres. A Byron Katie, ela faz um trabalho de desfazer de crenças limitantes, que nos tira do sofrimento e nos coloca em paz. E é um trabalho muito bonito mesmo, muito eficaz. Eu tenho praticado à luz de um curso em milagres, claro, e tem dado assim diferenças significativas em minha vida. E eu quero trazer para vocês. Quero fazer esse estudo em voz alta, comparativo, e trazer essa prática para vocês, estudantes de um curso em milagres. É uma prática muito simples e assim, muito proveitosa. Eu não poderia deixar de falar para vocês sobre essa prática. E claro, fazer um estudo teórico, comparativo, para a gente entender um pouco da metafísica dos dois. Bom, falar um pouquinho da Byron Katie, Vou deixar aqui na descrição do vídeo links, tá? O link do canal do YouTube dela, onde você pode assistir várias práticas que ela faz. Link onde você pode baixar o material dela para estudar. Mas assim, em resumo, a Byron Katie é uma senhora que nasceu e mora nos Estados Unidos. Ela tem 80 anos de idade hoje, ela é viva. E aos 43 anos, ela teve uma experiência na vida dela, meio mística, muito parecido com o que aconteceu com o Eckhart Tolle, Mas assim, o mais importante não foi a experiência mística dela, então. O mais importante é essa prática, esse trabalho que ela criou, muito simples, de algumas perguntas para a gente se fazer quando a gente está em sofrimento. E essas perguntas nos colocar numa posição de paz, de cura, tá bom? Ela vem trabalhando desde os 43 anos até agora, fazendo, na maior parte dos seus trabalhos são gratuitos, por isso que é fácil encontrar o material dela na internet. E eu estou criando um post no canal para falar especificamente desse trabalho dela em relação ao curso Milagres, tá? E eu comecei assim um post, Em relação ao sofrimento e à conquista da paz, veremos a base teórica comum entre a Katie e um curso em milagres, e as soluções práticas e complementares propostas por ambos, por cada um. Então assim, vamos começar assim, vou falar um pouco nesse vídeo sobre a base teórica comum, que tem em um curso em milagres e tem na Byron Katie, tá? São dois pilares, tá? Não são os comportamentos dos outros que nos causam sofrimento. Não são comportamentos, as adversidades do mundo que nos trazem sofrimento. Mas nossa opinião sobre esses comportamentos, sobre essas pessoas, sobre os acontecimentos. A causa do nosso sofrimento são nossos pensamentos, nossas opiniões, nossos julgamentos de condenação. Isso é que causa nosso sofrimento. Assim é para Byron Katie e assim é para um curso em milagres. E o 2, a paz é o efeito imediato de retirarmos nossa condenação, de não acreditarmos nos nossos pensamentos condenatórios e estressantes que nos causam dor. Então, gente, essa é a essência do trabalho da Byron Katie e também a essência de um curso em milagres. A causa do nosso sentir não são os comportamentos externos, não são o mundo lá fora. A causa do nosso sentir, dos nossos transtornos, aflições, são os nossos próprios pensamentos e opiniões sobre as coisas que acontecem lá fora. Então, nós somos a causa do nosso sentir.
Olha que boa notícia. Porque se nós somos a causa das nossas aflições, nós podemos mudar alguma coisa em nós, que é um assunto nosso, está nas coisas que dependem de nós. Nós mudamos e, consequentemente, encontramos a paz. Tá? Esse é o centro da ideia da Byron Katie. Então, ela vai nos dizer o seguinte: nós estamos o tempo todo contando historinhas mentais sobre as coisas, e essas historinhas nos tiram da paz. E ela vai dar um método simples, prático, de 4 perguntinhas para a gente desfazer essas crenças limitantes, essas crenças de dor. E assim, gente, essa ideia não é tão nova, essa ideia de que são os nossos pensamentos que nos causam sofrimento e dor. Nós podemos encontrar, né, no filósofo Epíteto, 55 anos depois de Cristo. Eu tenho até um manual dele aqui, ó. Tá? O Epíteto, que é um filósofo estoico, que foi um filósofo estoico, ele nos diz assim, ó, a mesma ideia. Vou ler para vocês. Ele diz assim: perturbam os homens não as coisas, mas opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte é nada temível, mas a opinião a respeito da morte, de que ela é temível, é que é temível. Quando então entramos em aflição, jamais pretextemos como causa outra coisa, mas sim a nós mesmos. Isto é, as nossas próprias opiniões. Olha que lindo. A causa do nosso sentir, a causa das nossas aflições não são as coisas externas, mas nós mesmos, com as nossas opiniões sobre as coisas. Então nós precisamos reavaliar essas opiniões, essas crenças, afrouxá-las, descartá-las. E esse é o trabalho de todo um curso de milagres, de um treinamento da mente, e é o trabalho da Byron Katie, claro, sobre perspectivas diferentes, sobre uma prática diferente, mas a ideia central é a mesma. Eu trouxe aqui algumas citações da Byron Katie que reafirmam essa ideia, e trouxe também as citações de um curso de milagres que reafirmam essa ideia. Que ideia? De que a causa do nosso sofrimento são os nossos pensamentos sobre as coisas. Olha só, citações de Byron Katie. Sem teus julgamentos sobre o que as pessoas pensam de você, sobre o que você pensa sobre elas, você estaria no céu, em qualquer local ou circunstâncias. Sem teus julgamentos, você estaria no céu. Sem julgamentos, você é livre. Olha que interessante. E ela diz ainda: ninguém pode me magoar. Isto é tarefa minha. Então, as pessoas podem ter comportamentos absurdos lá fora, mas o que vai me magoar são os meus pensamentos, minhas opiniões sobre os comportamentos. Por isso que ela disse que ninguém pode me magoar, essa tarefa é minha. Mas outra frase dela: você é o efeito de sua história. Isso é tudo. Então nós contamos a história, nós contamos uma história mental sobre as pessoas que encontramos, sobre o que elas fazem, e essa história mental é que vai nos atingir. É como este copo aqui. Existe esse copo, só que nós não vemos este copo. Nós projetamos uma história mental sobre esse copo, e a partir dessa história mental projetada por nós mesmos, nós vamos sentir aflição sobre essa situação. Imagina esse copo como um comportamento. Então nós projetamos uma história sobre o comportamento, e é essa história, essa projeção que nos atinge. Então a gente tem que trabalhar sobre essa projeção. Esse é um trabalho nosso. E ela diz mais: a história que contamos é o único pesadelo que vivemos. A história que contamos é o pesadelo que vivemos. Ninguém consegue me ferir. Essa é uma tarefa minha. Mais uma vez, as pessoas agem, se comportam da maneira, né, que elas acham sensata, mas não é o comportamento delas que me fere, mas o meu pensamento, as minhas opiniões, a minha historinha sobre os fatos. E é sobre essa historinha que a Byron Katie vai fazer todo um trabalho. Tá?
Mas vamos lá, eu ainda vou trazer a ideia de um curso de milagres e da Byron Katie, né, confirmando essa tese que o próprio Epíteto trouxe, de que o que nos estressa não são as coisas, mas as nossas opiniões sobre as coisas. Mas ó, 3 citações aqui da Byron Katie. Se eu pensar que o meu problema é você, eu estou insana. Palavras de Byron Katie. Se eu pensar que o meu problema é você, eu estou insana. Gratidão é o que somos sem uma história. Então, assim, o que está nos fazendo sofrer não são as pessoas, mas é a nossa opinião, né? Gratidão é o que somos sem a nossa opinião. Sem uma história, nós estamos transbordando em gratidão. E ela diz ainda, o sofrimento é um alarme natural, avisando-nos de que estamos dando muita importância a um pensamento. Então, gente, o nosso sentimento é um efeito do nosso pensar. Então, o sofrimento é um despertador. Ele nos alerta, opa, estamos identificados com alguma ilusão. E ele diz, o sofrimento é um alarme natural avisando de que estamos dando muita importância a um pensamento. Tá bom? E ela continua dizendo, tudo é uma projeção da mente. Tudo é uma projeção da mente. Imaginar que haja alguma coisa fora da mente é pura ilusão. Então nós estamos sim projetando sobre as coisas as nossas opiniões e essas opiniões estão nos fazendo sofrer. Tá? Bom, essa é a ideia principal que traz aqui a Byron Katie. Agora sim, o que diz um curso de milagres sobre isso? Vou trazer citações agora. Tudo que vês é resultado dos teus pensamentos. Olha só, um curso de milagres. Tudo que vês é resultado dos teus pensamentos. A maneira como você pensa, você vê, você enxerga. Como o homem pensa, assim ele percebe. Por isso que o curso de milagres, ele fala tanto que a gente tem que tratar da causa, que são os nossos pensamentos. Nossos companheiros amorosos, quem são nossos pensamentos? Pensamentos destrutivos do ego ou pensamentos amorosos do Espírito Santo? Porque de acordo com quem a gente estiver, nós vamos projetar isso nas coisas. Cada pensamento que tens traz ou paz ou guerra, ou amor ou medo. Então, o que traz paz ou guerra, amor ou medo, não são os fatos lá fora, mas nossos pensamentos sobre os fatos. Se nós estamos com um ego, nós vamos estar projetando sobre os fatos, né, ideias de dor. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo, nós vamos estender sobre os fatos, estender o nosso próprio ser sobre os fatos, pensamentos amorosos. Tá bom? E ele diz assim, o mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno. As ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. Então, o mundo externo é uma projeção da nossa mente interna. Por isso que a gente tem que tratar do nosso interior, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Tá? A Byron Katie fala uma coisa assim, ó. Ela diz assim, ó, olha, os mesmos pensamentos de dor que você tem, eu também tenho, diz ela. A diferença é que eu não acredito nesses pensamentos de dor. Porque, gente, é função do ego nos jogar pensamentos de dor o tempo todo. Opiniões de dor, interpretações de dor. E nós podemos acreditar nisso ou não. Aqui está a nossa escolha entre o ego e o Espírito Santo. Quando essas opiniões de dor nos chegam, nós podemos escolher o Espírito Santo que reinterpreta tudo no mundo. E sempre reinterpreta de uma maneira amorosa, amigável, em paz. Tá? Então, ó, citação de um curso de milagres. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos este mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como a vemos. Então é sempre um olhar para dentro e projetar lá fora. Por isso que nós temos que fazer esse tratamento interno, essa investigação interna de que tipo de crença a gente está sustentando no nosso interior. O mundo que vês é o que deste ao mundo, nada mais do que isso, diz um curso de milagres.
Este mundo é a testemunha do teu estado mental. Este mundo é o retrato externo de sua condição interna. Tudo, gente, respaldando essa ideia que o próprio filósofo estoico nos trouxe, de que o que nos aflige não são as coisas, mas nossas opiniões sobre as coisas. Logo, logo vamos ver exemplos práticos, tá, para a gente fazer, para a gente não ficar só na teoria. Mas eu queria agora trazer só essa base teórica da Kate e de Um Curso em Milagres. Outra frase de Um Curso em Milagres. Não busque mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. A percepção é um resultado e não uma causa. Então, você tem que mudar a sua mente para você passar a perceber de forma diferente. A paz é um atributo em ti, não pode achar do lado de fora. Então, a paz é a única coisa justificável, segundo o Curso de Milagres. E a paz é um atributo em ti e você não pode encontrar lá fora. Então, o comportamento das pessoas lá fora não deve ser a causa do teu sentir. O comportamento das pessoas lá fora é uma coisa que não depende de você. Mas como você olha para esse comportamento, depende de você. E você pode olhar com o ego ou com o Espírito Santo. Se você olhar com o ego, estarás diante da guerra. Com o Espírito Santo, que é a nossa verdadeira identidade, estará em paz. E diz assim, ó, pensas que o que te transtorna é um mundo assustador, um mundo triste, um mundo violento, um mundo insano. Você pensa que é isso que te transtorna. Todos esses atributos são dados a ele por ti. O mundo em si mesmo é sem significado, é neutro. Então, sim, toda essa violência que a gente vê no mundo é uma opinião nossa sobre o mundo. Nós podemos estar em paz mesmo nas adversidades, porque é nós que decidimos como olhar para o mundo. E ele diz assim, se a causa do mundo que vês são pensamentos de ataque, tens que aprender que são esses pensamentos que não queres. Então nós temos que tirar esses pensamentos estressantes da nossa mente. O que eu vejo testemunha o que eu penso. O que eu vejo testemunha o que eu penso. Bom, gente, tem muito mais citações de Um Curso em Milagres, né, que tem toda essa ideia. Eu queria trazer alguns para a gente se conectar. Agora, eu vou trazer para vocês um pouco da ideia da Byron Katie, tá? Um pouco da ideia da Byron Katie. Ela diz assim, ó, você está sentindo um sofrimento, né? Está sentindo uma dor, uma raiva. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos ver um exemplo clássico aqui, ó. Eu estou com ódio do meu companheiro porque ele não se importa comigo. Então você faz essa constatação. Você sente um ódio, uma raiva. Estou sentindo raiva. Por quê? Por quê? Aí tem uma historinha que você está contando na sua mente. Porque ele não se importa comigo, uma historinha que você contou. Tá bom? A Byron Katie, ela vai fornecer um formulário, ela chama de Julgando Seu Próximo, que é onde você vai montar essa historinha que você está contando. Você vai olhar para a sua dor, para o seu sentimento, e vai contar toda a historinha de pensamentos por trás dela. Você vai ser mesquinho mesmo e vai jogar tudo que você pensava naquela situação. E depois de você preencher todo esse formulário, aí vem as 4 perguntas libertadoras dela. Tá? A primeira pergunta é, isso é verdade? Por exemplo, a frase, eu estou com ódio do meu companheiro porque ele não se importa comigo. Isso é verdade? Aí você tem que responder sim ou não. Não pode falar mais nada. É seco. Provavelmente você vai saber sim, é claro. Eu estou com raiva porque ele não se importa comigo. Aí ela pergunta, a segunda pergunta, você tem absoluta certeza de que ele não se importa com você? Aí você pode responder sim, não, ou não sei. Mas quando ela coloca essa questão da absoluta certeza, você já fica um pouco em dúvida, talvez. Será? Se ele realmente não se importa comigo? Essa é a questão. Às vezes você pode dizer sim, realmente não se importa comigo. Daí ela coloca a terceira questão. Tá? A terceira questão é a seguinte. Como você se sente quando você acredita nessa história? Que história, Leandro?
ele não se importa comigo. Como você se sente? Ah, eu me sinto com raiva, eu sinto desconectado. Como você reage ao mundo, às pessoas, à sua volta, quando você está conectado nessa historinha? Ele não se importa comigo. Ah, eu me desconecto dele, eu fico com raiva, sabe? Eu não quero mais ser generosa, não quero ser, sabe? Eu fico numa situação muito desagradável, em desconforto, quando eu acredito nessa frase, ele não se importa comigo. Então, essa é a pergunta, como você se sente, como você reage quando você acredita nessa história? Não, ela não está dizendo que essa história é mentira, não. Ela só está querendo que você constate como você se sente acreditando nessa história. Lembra do que Epíteto falava? Não são as coisas que me afligem, mas a minha opinião sobre as coisas. Como essa opinião, quando você acredita nessa sua opinião, como você se sente? Aflito, transtornado. Aí ela vem para uma terceira pergunta. A quarta e última pergunta é assim. Bom, ok. E como você se sentiria se você não acreditasse nessa história? Se você, como uma mágica, não tirasse essa historinha sendo contada na sua cabeça. Que historinha? É a historinha de que ele não se importa. Meu companheiro não se importa comigo. Agora você não tem mais essa frase contigo. Então você está lá diante de uma situação X, seu esposo, seu companheiro faz uma coisa para você, e você não bota a opinião assim, ele não se importa comigo, você simplesmente... Como é que você se sente sem essa opinião? Ah, eu me sinto conectado, eu me sinto, não sinto ódio. Eu estou simplesmente aceitando o que é, ok? Então essas são as 4 perguntas. Essas 2 últimas perguntas, né, gente, vai nos trazer essa clareza de que como é que a gente se sente quando a gente acredita e como a gente se sentiria se não acreditasse nesse pensamento de dor. Tá bom? Até então, ela não está nem dizendo se é verdade ou se é mentira isso que você está sentindo, essa sua opinião. Ela está apenas te mostrando como você se sente e como você se sentiria se você não acreditasse nisso. Por fim, a Byron Katie vai fazer o que ela chama de inversões. Ela vai te colocar em xeque essa sua frase. Ela vai fazer inversões. Por exemplo, a frase não é assim, ó, ele não se importa comigo? Então ela vai mudar assim, vai botar assim, não é ele não se importa comigo, você muda para você mesmo. Eu não me importo comigo. Até que ponto isso pode ser verdade, essa frase? Eu não me importo comigo. Aí você vai ter que pensar umas exemplos em que você não se importou com você, que você não cuidou da sua mente, dos seus próprios pensamentos. Outra inversão possível. A frase é, ele não se importa comigo. A outra frase é, ele se importa comigo. Será se na sua vivência, quantas vezes você não viu seu companheiro se comportando, se importando com você? Ele se importa comigo. Você consegue achar 3 exemplos em que ele se importava com você? Aí você cria ali 3 exemplos. Gente, eu estou dando uma síntese aqui, a gente vai trabalhar muito mais essas questões. Mas só para você entender. Aí você começa a ver que não é tão verdadeiro essa tua frase. Tá entendendo? E, gente, quando termina o trabalho, trabalho é simples, praticamente já terminou. Você vai pegar as frases, você pode não ver nenhuma diferença na hora. Mas no outro dia, ou algumas horas depois, você vai ver como você está mais em paz com as coisas, com as circunstâncias, referente àquele trabalho específico que você fez. Tá? Então nós vamos ver aqui, nos próximos vídeos, um trabalho específico completo da Byron Katie, né, dela desfazendo essas crenças, esses pensamentos, e vamos pegar o mesmo trabalho e vamos fazer uma prática segundo um curso em milagres. E por fim, vamos juntar as 2 práticas, tudo com a ideia, com o plano de nos beneficiar na nossa cura, na nossa paz interior, no nosso despertar para o nosso verdadeiro ser. Por isso eu te convido para acompanhar os próximos vídeos e entender melhor. Tá aqui no vídeo os links da Byron Katie para você assistir vídeos dela,
para você olhar o formulário dela, tá bom? E também tomar conhecimento dos livros que ela tem. Vamos juntos?